Todos nós já ouvimos dizer que a quantidade total de bitcoins é limitada a uma emissão de 21 milhões de moedas. Já vimos isso em muitos lugares aí dedicados a explicar de maneira simples como é que o Bitcoin funciona. Só que, no entanto, neste ponto vale a pena você se perguntar: quão verdadeiro é isso? O que uma quantidade tão limitada aí de bitcoins realmente vai te garantir? Quanto tempo é que vai demorar aí até a sua emissão total? E até mesmo o que acontecerá depois da sua emissão total? Você poderá comprar bitcoins? Essas são questões completamente válidas nesse ponto e nesse vídeo nós vamos examiná-las junto com outros fatos interessantes sobre a emissão dos bitcoins. Mas antes que eu me esqueça, eu quero te pedir encarecidamente que se inscreva aí no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito importante para que eu possa saber se realmente você gostou desse conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, que eu vou te explicar tudo sobre como é feita aí a controlada emissão de bitcoins. Dúvidas mais comuns de quem acaba de chegar no mundo do Bitcoin é quanto é a sua emissão total e quem que o controla. Então eu vou te explicar agora em palavras muito simples quanto será essa emissão total do Bitcoin e como aí esse parâmetro é controlado pela rede do Bitcoin de forma aí totalmente descentralizada. Vamos lá. Quando o Satoshi Nakamoto ele introduziu o mundo dentro da tecnologia do Bitcoin, muitas pessoas aí é claro que ficaram surpresas com a sua criação. E em particular devido ao sistema econômico e descentralizado tão bem alcançado que apoiou o mundo das criptomoedas. Então, dada a natureza econômica descentralizada do Bitcoin, Nakamoto projetou um sistema de emissão de moedas controlada, isso mesmo. E esse sistema de emissão ele foi projetado aí para poder permitir uma inflação monetária controlada de forma totalmente autônoma, ou seja, ninguém vai intervir. A única coisa que vai controlar é um pedaço de código do computador cujas instruções são a lei absoluta do Bitcoin. Mas de fato, com o passar do tempo, o Bitcoin ele aí tende à deflação. E veja só, esse sistema ele mantém então um equilíbrio marcado entre diferentes atores aí do Bitcoin, passando pelo trabalho, pelo tempo de mineração, pela dificuldade de se minerar, do poder total da mineração da rede, o compensar recebidos aí por cada bloco e a circulação total de moedas. Tudo isso é controlado de forma autônoma pelo protocolo operacional do Bitcoin projetado aí por Nakamoto. E nesse sentido, a emissão ela é controlada de Bitcoin, então ela é programada para se tornar muito perto de 21 milhões de Bitcoins. Mas é claro, não vai atingir essa quantidade exata. Vamos lá, durante os primeiros 4 anos do Bitcoin, ali de 2009 a 2013, foi alcançada uma questão de 10,5 milhões de Bitcoins. Isso ocorre porque a recompensa do bloco era de 50 Bitcoins e havia um total de 210 mil blocos para essa recompensa. Então a recompensa ela foi reduzida pela metade através de um fenômeno aí conhecido como halving do Bitcoin. E a emissão dos seguintes 210 mil blocos foi equivalente a 5.250.000 bitcoins. E essa política de redução das recompensas pela metade acaba controlando a inflação e reduz a quantidade de bitcoins emitidos. Ou seja, se você continuar emitindo bitcoins normalmente, sempre reduzindo a sua emissão pela metade, aí com o passar do tempo, quando nós chegarmos ali perto do ano de 2144, haveria ali 20.999.999 bitcoins em circulação e a recompensa para esse bloco será 0. Ou seja, é uma quantia muito próxima a 21 milhões de bitcoins, mas não é exatamente essa quantia. Mas até lá, veja só, o Bitcoin ele terá 135 anos. E durante esse tempo, a tecnologia do blockchain certamente vai evoluir para algo totalmente novo e nós nem estaremos vivos para poder presenciar esse fato. A não ser você, caso você seja alguém do futuro e esteja vendo esse vídeo daqui aproximadamente a 100 anos. Mas, no entanto, é muito importante ter alguma perspectiva sobre qual será aí a evolução do Bitcoin no futuro, para poder entender o seu valor. E para isso, você precisa entender como é que funciona esse fenômeno das halvings. E ele vai ser o que vai reduzir a emissão dos bitcoins pela metade
tornando a rede muito mais competitiva e com um ecossistema muito mais caro de mineração. E tudo isso vai fazer com que o Bitcoin suba de valor para poder cobrir os custos da mineração. E além do mais, com menos moedas sendo disponibilizadas, a oferta ela vai diminuir e quando isso acontecer, o preço do Bitcoin vai subir. Mas eu vou deixar para poder falar sobre as halvings em um vídeo mais exclusivo sobre esse tema. Mas vem a grande pergunta. Afinal, o que é que garante a emissão do Bitcoin? Bom, como nós mencionamos antes, a emissão total do Bitcoin aí é um recurso que está integrado na programação do mesmo. Então, assim que ele foi criado e, portanto, ele permaneceu durante todo esse tempo seguindo essa lógica. Ou seja, se nos dias atuais os desenvolvedores do Bitcoin eles quisessem alterar essa lógica de emissão, eles até poderiam. Mas eles foram cuidadosos e claros para não alterar isso. Por esse motivo, a comunidade de desenvolvimento do Bitcoin ela foi declarada muitas vezes aí como extremista, porque na verdade eles queriam manter o espírito original aí do Bitcoin junto com as suas especificações. Eu vou te dar um exemplo. As melhorias ali na escalabilidade, na segurança do sistema são aí muito bem-vindas, porque isso não vai quebrar a lógica de emissão e vai manter também o equilíbrio econômico. Mas dessa forma nós podemos dizer então que a garantia de emissão total do Bitcoin não está apenas aí no seu código, mas também está em toda a comunidade. Uma comunidade que é muito ativa, que vive no ecossistema do Bitcoin e que também sustenta todo mundo. Uma comunidade, inclusive, que concorda com o sistema e também vai o proteger. Isso é muito importante. Agora eu vou trazer um fato curioso e também te fazer uma pergunta. O número total aí dos bitcoins que podem ser emitidos, ou seja, 21 milhões de bitcoins, ele pode ser facilmente alterado? O que você acha? Certamente, alterar a programação do Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda para poder levar ela aí num novo nível de emissão é uma coisa muito mais simples de se fazer do que você imagina. Só que, no entanto, isso leva uma série de ações anteriores muito mais complexas de serem realizadas. Por exemplo, você precisa discutir a mudança, precisa analisar, antecipar o impacto positivo e negativo dessas ações por parte dos desenvolvedores e até mesmo da própria comunidade, criar um consenso e fazer então a mudança. E tudo isso vai impedir que a alteração seja feita de forma unilateral desse sistema, e isso é que vai garantir a estabilidade e a continuidade ao longo do tempo. Mas qualquer alteração aí na emissão de moedas por qualquer uma das partes acabaria quebrando o equilíbrio de toda confiança. Isso inevitavelmente se traduziria no quê? No enfraquecimento e até mesmo na queda aí do Bitcoin. E além do mais, isso seria o quê? Uma situação completamente indesejável para ambos os lados. Porque no patamar que nós já estamos, isso representaria o quê? Perdas de vários milhões de dólares em escala global. Porém, apesar de toda a programação e dos meios criados aí para poder garantir a correta emissão dos bitcoins, ocorreram pequenos erros aí dentro desse processo. Por exemplo, o primeiro bloco extraído do Bitcoin, o bloco Gênesis, que tem a transação base na moeda, ela não pode ser mais usada. Isso significa que existem 50 bitcoins dentro desse bloco que ninguém pode utilizar, nem mesmo o mineiro aí do Satoshi Nakamoto. Agora, outros erros também eu posso citar para você. Por exemplo, podem ser vistos no bloco de número 124.724 e nesse bloco foram feitos uma tentativa então de reivindicar intencionalmente uma fração de 1/100 de bilionésimos de Bitcoin, que é um valor abaixo do permitido, mas acidentalmente também não reivindicou as comissões, perdendo aí uma fração de menos de 1/10 de Bitcoin. Outro erro de programação também pode ser visto ali entre os blocos 162.705 e o bloco 169.899. Ali no meio, um total de 194 blocos alegou menos do que o permitido devido a um erro, resultando em uma perda total aí de um pouco mais de que 9 bitcoins. E o mesmo aconteceu, por exemplo, entre os blocos 180.324 e o bloco 249.185.
Entre esses, havia um total de 836 blocos reivindicados abaixo do permitido, resultando em uma perda total de menos que 1 Bitcoin. E o bloco 501.726 também teve um erro, pois não obteve resultados da transação, exceto por compromissos de valor igual a zero, perdendo toda a recompensa de 12 Bitcoins. Cada um desses erros adicionou bitcoins que não fazem parte do ecossistema econômico do Bitcoin e ninguém pode utilizá-los ou até mesmo recuperá-los. São as chamadas moedas perdidas que ninguém mais pode desfrutar. Além dos bitcoins perdidos por alguns erros aí dos sistemas que aconteceram durante um tempo, você provavelmente já deve ter ouvido falar de alguém aí que comprou diversos bitcoins lá no passado por uma mixaria, guardou então em uma carteira, mas que infelizmente não lembra a sua senha. Achei a pasta dos bitcoins. Senha aí. Está vazio. Você roubou nossos bitcoins? Cadê o nosso dinheiro? Essa é a melhor parte. Está no pendrive do Batman no seu chaveiro. Eu perdi aquele chaveiro há muito tempo. 4 anos atrás. O pendrive do Batman. Se eu apagar ele, acho que eu posso revender por $10. Até que enfim as coisas estão dando certo pra mim. Olha, eu vou confessar, eu mesma tenho algumas criptos perdidas por aí que hoje valeria uma boa grana e talvez até daria para mim me aposentar. Só que o problema todo é que essas criptomoedas nessa situação são casos praticamente perdidos, não tem jeito. E nesse caso, elas também estão fora do ecossistema econômico do Bitcoin. Mas veja só, o Bitcoin não é a única criptomoeda com esse tipo de características. Todas as criptomoedas tomaram a tecnologia do Bitcoin como base e adaptaram ou até mesmo melhoraram. Veja só, muitas delas ainda são guiados pelo mesmo sistema econômico que suporta o Bitcoin. Outras deixaram de lado e tomaram uma decisão de gerar infinitas emissões com outros sistemas de emissões e controle de inflação. Por exemplo, a Litecoin. A Litecoin ela possui um sistema de emissão de moedas aí muito semelhante ao Bitcoin e sua metade ocorre a cada 840 mil blocos, de forma que as suas recompensas também são divididas aí no meio. Só que o seu tempo entre os blocos é de 2,5 minutos, ou seja, em vez de 10 conforme é o Bitcoin. Isso resulta em uma inflação um pouco mais alta do que o Bitcoin, mas enfrenta aí o mesmo problema da emissão total. A Litecoin, esse número total é de 84 milhões de moedas. No caso da Ethereum, por exemplo, a mudança da emissão ela é completamente diferente. A emissão ela é infinita e com ajuste inflacionário dinâmico. Outros ajustes de emissão já são aqueles apresentados, por exemplo, na Monero. A Monero tem uma emissão de moedas muito semelhante ao do Bitcoin, mas muito mais acelerada. E de fato, o número total da Monero será alcançado em 2025, aqui pertinho. Como você pode ver, cada projeto de criptomoeda tem a sua própria forma específica de emissão e a forma para poder controlá-lo de forma autônoma e descentralizada. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido um pouco mais sobre a emissão do Bitcoin. Então deixa aí para mim o seu like, deixa o seu comentário, mande a sua pergunta e, é claro, se inscreva no canal para ser um dos primeiros a receber os próximos.